como a genealogia e a história do Novo Testamento é iniciada. Isso nos mostra que essa parte da Bíblia não deve ser rejeitada. Por detrás de cada nome há uma curta ou uma longa história com fatos que sempre ficam registrados em nossa memória. Então vamos ao conteúdo deste novo capítulo, capítulo 5. E tenho a certeza de que ele nos ajudará se nós estudarmos este capítulo com afinco. E o capítulo começa dizendo assim: estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho por Israel gerado. De fato, ele era o mais velho, mas por ter o leito de seu pai desonrado, os seus direitos de filho mais velho aos filhos de José foram dados. De modo que nos registros genealógicos, como primeiro filho, Rúben não foi alistado, embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha sido também o líder. Os direitos de filho mais velhos foram dados a José, não foi dado a Judá, não. Os filhos de Rúben foram, conforme se lista aqui, Enoque, Palu, Esrom e também o filho chamado Carmi. Esses foram os descendentes de Joel, o seu filho Semaías, que foi o pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica e o pai de Reaías, pai de Baal, que a Beera gerou, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, para o exílio levou. Beera era um líder da tribo de Rúben. Estes foram seus parentes, de acordo com as suas clãs, alistados conformemente. O chefe, Zacarias, Jeiel e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver desde Aroé, em toda aquela região, até o Monte Nebo, desde Baal até Meon. A terra que vai até o deserto, na parte leste eles ocuparam, que se estende na direção do rio Eufrates. Tudo eles tomaram, pois seus rebanhos eram muito. Em Gileade eles aumentaram. E durante o reinado de Saul, e numa guerra, eles entraram contra o povo chamado Agarenos. E lá, a esse povo eles derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Rúben ficou a tribo de Gade. De Bazã até Salcã, Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã. Safã, o segundo dos que reinaram por lá. Os outros foram Janá e Safate. Desses puderam também se contar Micael, Mesulão. Esses também os seus parentes, Seba, Jorai e Jacã. Zia e Éber, ao todo 7 descendentes. Esses eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa. De Gileade era bisneto, e de Micael era trineto, que foi filho de Gesiai, neto de Jado, e de Buz era bisneto. Aí, filho de Abidiel, de Guni, neto ele era, foi o chefe dessa família ele era. Já a tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados em toda a extensão das terras de Saron, por causa de pastagens. Nos registros genealógicos, todos esses entraram na ocasião. Durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e do rei de Israel, que se chamava Jeroboão. Todas as tribos de Rúben e mais a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.700 homens que eram treinados para combate, eram capazes de empunhar escudo, capazes de usar a espada, capazes de usar o arco, e para a guerra eles eram treinados. Eles guerrearam contra os agarenos e lutaram de verdade contra os seus aliados Getur, também Nafis e Nobade. Durante a batalha, eles clamaram a Deus, que lhes atendeu a oração, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Isso aconteceu porque confiaram nele. Por isso o Senhor Deus ouviu a sua oração. Tomaram dos garadarenos os rebanhos, de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, também 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha de Deus eles travaram. E até a época do exílio, aquela terra eles ocuparam. A metade da tribo de Manassés era
numerosa se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Os chefes das famílias dessa tribo eram Éfer, Isieliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes honrados, mas eles foram infiéis para com Deus, os seus antepassados, e eles fizeram mais, eles se prostituíram seguindo os deuses que Deus tinha destruído diante deles há algum tempo passado. Foi por isso que o Deus de Israel, a Tiglat-Pileser, citou. Tiglat-Pileser era o rei da Síria, e as tribos de Ruben ele levou. Levou também a tribo de Gade e de Manassés, aquela metade, para Ala, para Abor, para Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje, conforme o veredito que foi dado pelo Senhor. Nós vemos aqui então o fim dessas tribos, né? As 2 tribos e meia. Embora porque as pessoas possuíssem força e coragem, essas pessoas elas oraram a Deus, confiaram para vencer seus opositores, mas quando desprezaram a Deus, seguindo outros deuses, eles cavaram a sua própria ruína e arruinaram para sempre seu futuro. Eu não sei que tipo de vencedor você tem sido. Se você tem muito dinheiro, se você tem muitas posses, se você tem muitos dons, mas se te faltar uma coisa, o respeito para com Deus, o amor para com Deus, a obediência e a dependência dele, tudo vai mal para você. Pense nisso, meu amigo. Busque a Deus, confie nele, entregue a ele os seus caminhos, os seus problemas, deixe que ele dirija a sua vida e você será feliz. Ao contrário, se você não depender de Deus, se você achar que a sua própria força é suficiente, você vai estar cavando a sua própria ruína. Deixe Deus te guiar. Busque nele a solução para os seus problemas. Se demorar, espere. Aquele que diz que vem, virá e não tardará. Que Deus te abençoe. Até amanhã.